Bom, pessoal, começando mais uma dica para trader, né? Dica para trader 6. E antes de mais nada, o que você tem mais dificuldade nesse mundo de traders, de mundo de análise gráfica, né? Independente de qual ferramenta que você está, no caso, ferramenta que eu quero dizer, se você está no mundo cripto, de criptomoedas, de mundo de forex, enfim, de OJB, a análise gráfica acaba sendo a mesma análise, né? Os mesmos fundamentos para ser utilizado. Porém, hoje vamos usar sobre volume, beleza? Então, vamos já mostrar um pouquinho questão sobre volume aqui. A gente está aqui tá no gráfico de 4 horas. E antes de mais nada, já vou dizer, é o seguinte, eu gosto de usar a questão de volumes em gráficos de 1 hora e gráficos de 4 horas para poder entender o que está acontecendo, né? E claro, para cenários macros, né, a gente utiliza o gráfico o diário e o semanal, mas geralmente estamos sempre utilizando em 1 hora e 4 horas para semanas, né? Ou dias, no caso, que está por vir. Bom, a gente pode entender o seguinte. Aqui a gente está no gráfico de 4 horas, vamos botar aqui para o gráfico de 1 hora. O volume vai ficar muito parecido ainda. O volume, vou tirar esses outros aqui. O volume sempre vai estar indicando ou fundo ou topo, né? Pra gente aí, pra nós, para poder entender. É claro que só com o indicador de volume vai ser assertivo 100%, vai ser assertivo 100%, não vai ser. Eu até vou estar trazendo nos próximos vídeos aí sobre indicadores como indicador de ganância e medo, né, no mercado, que também é muito útil. Porém, só ele, apenas ele, também não quer dizer que você vai acertar todos os trades, né? Todos os sentimentos. Você vai achar fundos e topo com esse indicador. Mas seguindo aqui sobre topos, né? Aqui a gente viu nessa retomada, né? Nesse início desse fundo aqui, veio esse fundo aqui. Então veio essa grande volume aqui, a gente vê um grande volume, uma grande. Isso que significa o quê? Uma grande trocação, né? Uma grande pessoas entrando dentro do mercado comprando. Então houve muitas pessoas comprando nesse ponto aqui, né? Onde a gente viu um enorme volume entrando dentro do mercado. Acabou sim formando um topo, porque houve muita troca, né, de mãos vendedores e mãos compradoras. E com isso veio mais uma correção, né, dentro dessa lateralidade aqui, vamos dizer aqui. Então depois eu deixo a minha visão aqui do que está acontecendo, certo? Então houve já essa troca, o volume está indicando isso, está havendo trocas de mãos de compradores e mãos vendedoras. Então houve já um topo, há uma correção. Aqui mostrou, né? Nesse ponto aqui mostrou de novo. Só que a gente tem que ir para mais perto, já que entrou muito volume aqui, os outros volumes já acabam sendo um pouco mais baixo, né? Que podemos dizer que foi algo mais fora do normal. Eu até acreditei que aqui fosse realmente já um ponto para vir buscar já os 17 mil dólares, né? Com essa entrada de volume muito forte aqui, eu acreditei muito que ia vir buscar os 17 mil dólares aqui, um pouquinho mais embaixo. E bom, não foi bem isso que aconteceu. Então, daqui buscou de novo com essa formação com essa entrada de volume aqui novamente, houve uma nova tendência de alta aí, né, no caso, olhando no curto prazo, né? Então, olhando no volume de novo, a gente vê pontos onde entra novamente. Vou mostrar aqui, desenho aqui para vocês, ó. Onde entra. Oita! Tá gaguejando hoje. Aonde entra pontos, né, de volumes mais altos novamente. E com isso a gente já vai dando de entender um pouquinho a mais. Por exemplo, aqui já seguiu normal. Aqui já querendo já comparar um pouco. Aqui seguiu normal. Até que então formou um topo, né? Formou... Opa! Aqui, ó, houve um volume decrescente. Então a gente tem
tem como ler o volume vendo topos, né? Então, aqui, por exemplo, formou um topo, errou. Né? Aqui formou um topo, vai vir uma correção. Houve uma correção. Porém, essa correção acaba sendo... ainda foi grande, ainda de 3%. Geralmente, quando for fazer análise por volume, por tendência, né? Desses volumes, geralmente buscar no máximo 3%, não mais do que isso, até 2% no Bitcoin. Beleza? Mas aqui eu acho que seria estopado sim, porque foi um volume bem forte aqui, depois foi perdendo volume e ainda assim foi subindo. Então a gente já vê uma divergência no volume com o gráfico, né? O gráfico está subindo e o volume está descendo. Claro, a gente já vai procurando então um ponto melhor para poder, um ponto de suporte, né? A gente sai só apenas do indicador de volume e a gente já procura um ponto de suporte, um ponto de resistência para então entrar, sabendo que sim, vai ter uma correção mais forte no curto prazo ali, no caso, né? Então procurando aí, às vezes, vendo por aqui, que houve menos volume, né? Teve uma divergência no volume. Divergência é isso aqui, ó, queda no volume e o gráfico continuou subindo. Certo? Houve ainda uma continuação de alta aqui. Então, procurando aí um ponto seria mais ou menos esse aqui, talvez entraria. Procurando 3% seria take. Leandro, mas tem que procurar também ponto de 3% para cima, que seria 1 para 1. Teria dado boa. Poderia dado até 2 para 1 nessa divergência de volume. Então, são pontos interessantes para analisar, né? Como, por exemplo, entrou um grande volume nessa parte aqui, tipo, tirando esse enorme volume aqui nessa parte com o mesmo. Aqui no dia, vamos ver, não tá aparecendo o dia aqui pra mim. Mas enfim, nesse dia aqui, tirando esse volume, aqui houve sim uma outra troca de mão, né? De mãos compradores e vendedores, porém não estava realmente ainda no suporte. Então, não é interessante entrar aqui. Aqui, entrou um grande volume e estava realmente já num suporte aqui, numa resistência. Então, já é interessante fazer uma entrada. Aqui realmente já estava furando a resistência novamente, porque daí houve uma continuação, né? Então houve uma tendência aqui, já uma entrada de alta, né? Não fazeria às vezes muito sentido já vir uma baixa. Poderia acontecer? Poderia, mas o que aconteceu foi ainda continuar subindo. Então, de todos os, analisando por volume, o RSI junto, isso aumenta a assertividade de saber pontos de entrada e pontos de saída, esses scalps aí, um pouco entradas mais rápidas, né? Trades que vai demorar algumas horas ou alguns minutos, beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido um pouco dessa parte de volume, né? Acaba sendo uma palavra muito repetida aqui e trava um pouco a língua, mas era isso. Então, se gostou do vídeo aí, deixa o seu like, compartilha, comenta aí qual indicador que você tem dúvida aí sobre alguma dúvida na hora de analisar, que eu vou estar tirando essa dúvida aí nos próximos vídeos aqui, que eu quero trazer sobre dicas de trade aí para vocês aqui no canal, certo? Valeu!